Basicamente no último vídeo, né, que eu postei agora, né? Hoje é dia 8 de setembro, né? O último que eu postei ontem foi sobre montando a borracha do quebra-vento, né? Nela eu fabriquei uma pecinha em 3D. Um colega perguntou, né? Como é que eu fundo aquelas peças de plástico, né? Como é que eu faço uma fundição em plástico, né? E só para mostrar rapidamente aqui, né? É basicamente um processo de impressão 3D, não é exatamente fundição, né? Então aquela peça se a câmera resolver focalizar, né? Que eu acho que ela não vai... Ela gosta de quebrar minhas pernas, né? Deixa eu ver, que eu podia até filmar a tela, né? Direto do computador, né? Mas eu vou usar o celular por praticidade, né? Basicamente eu desenhei a peça usando um software, né? Tem o Fusion 360, né? Eu tô trazendo um software gratuito, né? Pra poder fazer isso, né? O Fusion 360 é o mais famoso, né? Mas aqui eu gastei um trabalhinho para desenhar, né? Isso aqui no caso aqui me levou umas meia hora para desenhar essa pecinha aqui, né? Em 3D. E aí nas mesmas proporções originais, né? E sendo uma impressão 3D, né? Vou só preparar aqui a impressão só para visualização, né? Não é exatamente as mesmas configurações que eu usei, né? De impressão, né? Mas só para visualização, né? Eu uso um outro software, né? São dois softwares, né? Um para desenhar e o outro da própria impressora, né? Esse da impressora, né? Que também é... Esse aqui tem até alguns gratuitos, né? Mas eu resolvi pagar por um, né? Que é um pouquinho caro, mas ele vale a pena, que ele consegue produzir, facilitar muito o trabalho, né? Mas basicamente é isso. A impressora 3D ela derrete um filamento de plástico, né? E só para mostrar como é rapidamente aqui, né? E vou mostrar na máquina lá, né? Ela vai passando esse filamento de plástico, né? Em cima de uma plataforma, né? E vai ficando, né? E ela vai fazendo isso por altura, né? Então, à medida que ela vai avançando, né? Ela vai fazendo uma camada por vez, né? Fez a primeira camada, aí parte para a segunda camada. E faz o mesmo processo e vai subindo, né? Essa é uma impressora 3D, né? Assim que ela funciona, né? Essas impressoras FDM, né? Na verdade tem outras tecnologias de impressora 3D, né? Mas essa que eu tenho, né? Ela é desse tipo de tecnologia, né? Ela derrete o filamento, né? E vai desenhando na mesa, né? E vai subindo, né? Uma camada por vez, né? Existem outras impressoras que são de resina, né? Que é uma resina líquida, né? Que quando exposta à luz ultravioleta, né? Ela solidifica, né? Então a impressora basicamente é como se fosse uma televisão que vai fazendo camada por camada, né? Também, né? E existem outras tecnologias de impressora 3D, né? Mas basicamente é isso aqui, né? Que ela vai gerando a impressão, né? Tanto que o novo, se for para reparar aqui nessa parte verde aqui, ó, onde está o mouse, ela é oca. É uma estrutura de suporte, né? Que tem aqui dentro, né? Então a peça oca basicamente, né? E até que ela conclui, né? Todo o processamento aqui, né? Na prática, vou mostrar agora na prática um pouquinho como é que é um pouco diferente. Eu acho que dá para brincar de imprimir alguma coisa de teste, né? Só para comentar rapidamente, né? Por exemplo, isso aqui é uma peça que eu fiz agora, né? Na verdade não fiz agora não, mas tem alguns dias que eu fiz ela de nylon também, né? E eu fiz uma camada bem fininha, que é para a luz do teto, né? O meu carro vai ter uma luzinha do teto, né? De LED, né? Isso aqui vai ser a lente, né? É basicamente nylon, né? Muito fino, né? Aqui tem 4 décimos de milímetro, né? Essa parte, né? Para reforçar aqui no meio eu coloquei mais uns 4 décimos de milímetro em linhas, né? E eu fiz aqui uma bordinha só para encaixar, né? Isso aqui é um protótipo, né? De uma peça que vai aparecer em um vídeo futuro, né? Os vídeos que eu estou postando aqui, né? Hoje é setembro, né? Mas os vídeos que eu estou postando no YouTube, né? Eles estão em junho ainda, né? Eu filmei muita coisa e não fui postando, né? Então tá no finalzinho de junho os vídeos que eu postei, não? Depois tudo depois que eu postar nesses próximos dias, ainda tem muita coisa pela frente, né? Então esse aqui é um protótipo que eu fiz, né? De um calço que fica atrás dos pedais, né? Que atrás do pedal tem uma chapinha, né?
E como a peça do Fusca não deu no Gurgel, eu resolvi modificar usando uma peça de plástico, né? E aí é um vídeo que vai ter mais pra frente, rapidamente, né? E aí, isso aqui é um protótipo, né? No caso, foram 2 protótipos e a versão definitiva, né? Eu fiz esse aqui, depois eu fiz um pouco mais largo, mais espesso, né? E a versão final, né? Foi em nylon, né? Esse aqui é em ABS. E tá bem fino, né? Tá uma peça frágil. Apesar de que eu não consigo quebrar com uma mão só, mas tá uma peça frágil. E o pedal também não consigo quebrar ele, né? Mas aí virou uma peça de nylon. Então, basicamente essa é a impressora 3D, né? Aquela cabecinha, aquele lápis que vocês viram ainda há pouco é basicamente essa cabeça aqui, né? Ela basicamente derrete plástico, né? E vai imprimindo aqui, né? Isso aqui é a última coisa que eu estou imprimindo já, né? Isso aqui é um suporte para a caixa de fusíveis, né? Para ela ficar meio escondida no painel, né? Eu fiz 2 versões. Uma característica desse nylon na minha impressora, nas configurações que estou imprimindo, né? Acaba tendo um pouco de dessas linhazinhas, né? Então isso aqui é questão de configuração, né? Mas aqui eu simplesmente posso cortar elas, né? E fica tudo bem, né? Que é justamente o que eu vou fazer. Eu vou cortar todas essas rebarbas, né? Aqui outra, né? E eu fiz em nylon porque é o que estava na impressora, né? Esse aqui é ABS, né? É uma coisa que eu tinha pensado um reforço para a porta, mas acabei não usando, né? O negócio que está aqui no chão, né? Caiu. Era um protótipo que eu fiz para o coletor para mangueira de admissão, né? Na entrada do carburador, né? Entre o carburador e o filtro de ar, né? Que o filtro de ar vai ficar por fora da carroceria, né? Mas um buraco do meu, a relação buraco e carburador dá um pouquinho de distância, né? Então fiz um primeiro protótipo, né? De como seria isso, né? Fiz em ABS mesmo. A versão final, né? Ela foi em TPU, né? Que eu não sei se vai resistir a gasolina e o óleo. O óleo eu sei que resiste um pouco, né? Gasolina, provavelmente vai se dissolver, né? Mas eu vou testar ainda, né? Só que é TPU. Então eu fiz esse desenho aqui, né? Na esperança de não restringir o fluxo de ar e ter essa abinha aqui para ter vedação, né, na carroceria, né, para não ficar pingando água para dentro do cofre do motor, né. Ainda falta até dar uns acabamentos aqui nessa peça, né. Mas basicamente essa é a impressora 3D, né. Dentre os modelos que eu podia escolher na época, né, acabei escolhendo esse aqui, né, da Gitec, que é com 3E, né, que ela é um modelo em alumínio. A área de impressão dela é pequena em relação a outros modelos mais famosos, né. Eu posso imprimir só 20 por 20 por 15 centímetros de altura. Então peças maiores que isso eu tenho que ir colando uma na outra, né? Obviamente ela é lenta. É um processo bem lento para imprimir. Por exemplo, essa peça aqui, se não me falar em memória, levou acho que 19 horas de trabalho da impressora para fazer. Não lembro agora exatamente. A impressão mais longa que eu já fiz até hoje foi 32 horas, né? Para imprimir, né? Então são 32 horas de equipamento ligado, né? Inclusive aqui atrás tem até aquelas bolinhas de extintor de incêndio, né? Que é basicamente uma bola de isopor cheia de pó químico com um explosivo dentro, né? E aqui ao redor do explosivo um cordão, um pavio, né? Dando voltas aqui, né? Então se houver fogo aqui, a ideia é que pegue fogo no pavio, exploda o explosivo e espalhe pó químico para tudo quanto é lado, fazendo uma barulheira danada, né? O que chamaria a minha atenção, né? Mas até hoje eu não vi de perto, não vi nenhum explodir assim, né? Mas o fato é que a impressora tem um pequeno risco, porque como ela trabalha esquentando plástico, né? Que ela trabalha o plástico, por exemplo, o nylon eu imprimo na capacidade máxima desse meu modelo aqui, né? Que é de 250 graus Celsius na extrusora. E aqui eu trabalho a 70 graus, né? A mesa também fica quente, né? Fica a 70 graus de temperatura para manter o plástico colado, né? E existe sempre o risco, né? De algum sensor de temperatura falhar, né? E a impressora querer esquentar além da conta e o plástico poder querer pegar fogo, né? É um pequeno risco que existe, né? Então, eu como sou meio medroso, eu deixo aquela bolinha quieta ali, né?
A impressora 3D não pode trabalhar desacompanhada. Ela tem que você tem que, enquanto ela está trabalhando, em cada 15 minutos, alguma coisa assim, tem que olhar. Senão pode acontecer até isso, né? Por exemplo, antes eu imprimir esse, que é exatamente esse mesmo modelo aqui, né? Eu imprimi um por vez, porque tentando imprimir todo mundo junto, eu botei para imprimir e fui tirar um cochilo, né? E no meio da impressão, né, o nylon tem a característica de querer empenar muito forte. Então ele empenou, se descolando da mesa, e aconteceu daquela cabeça de impressão bater na própria impressão. Esse trilho aqui, que corre aqui, esse aqui é um negócio que corre, descarrilhou. Aqui, com a pressão que deu, também quebrou, espanou uma rosca, né? Que desse parafusinho aqui de regulagem. E para completar, né, no solavanco também, até o carretel ali saiu do lugar também, né? Então ele embolou o carretel, né? Então, juntando tudo, né, virou esse ninho de gato aqui, né? De impressão, né? Uma impressão fracassada, né? Mas basicamente isso aí. E só para mostrar aqui no meio da minha bagunça, né? Aproveitando esse pedaço de vídeo, né? Esse aqui é um protótipo, isso aqui é uma Tense, né, 3.1, é um pequeno computador, esse chipzinho aqui, né? E é o que eu pretendo usar para fazer o computador de bordo do Gurgel, né? Ele permite conectar, né, várias entradas e saídas, né? No caso eu posso ler se um farol está aceso ou não, e posso dar comandos também, né? Como ligar ou desligar um relé, né? E posso também ler sinais analógicos se eu quiser, né? A ideia é transformar isso aqui no computador de bordo, né? Que essa coisa empoeirada aqui, né? Que já está há muito tempo aqui, até é basicamente o meu protótipo. Ele apareceu no vídeo do velocímetro, né? Inclusive, né? E a outra coisa aqui, né? É a fresadora, que eu ainda não aprendi a usar, né? É até curioso, né? Que a impressão 3D eu consigo fazer brincando, né? Mas a fresadora eu estou me batendo bastante, né? Então eu comprei a fresadora e ainda não consegui usar, né? E só a título de curiosidade, né? Essa fresadora aqui, né? Que é uma das mais fuleiras que existe, né? Não tão fuleira, né? Existem até modelos bem mais baratos que esse, né? Só que bem fuleiros mesmo. Essa foi na casa dos $200, se não me falha a memória, né? E a impressora, né? Foi na casa dos... Eu não lembro agora, mas acho que foi na casa dos $180. Ou foi $280, eu não lembro agora o valor. Mas foi nessa casa aí, né? Eu peguei uma coisa que eu tava falando, né? Aqui no empório de sujeira, né? Que eu peguei esse modelo porque a estrutura dela é de alumínio. Porque eu julgo ser mais resistente, né? Porque tem modelos até maiores, só que é de plástico. E eu fico pensando na durabilidade, né? Eu sei que o alumínio vai durar bastante tempo, né? E o de plástico tem lá minhas dúvidas, né? Mas é isso aí, basicamente.